Tudo bem com vocês? Vocês estão animados hoje ou não? Muito bem, então sejam bem-vindos aqui. E um abraço à igreja também que está conectada conosco nas mais de 200 contas ou aparelhos que estão aí conectados na rede da igreja no YouTube, tá bom? Eu quero convidá-los então para que abramos a Bíblia no livro de Atos do Espírito Santo, capítulo 19. É porque foram os discípulos que fizeram, né, os apóstolos, mas o combustível foi o Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Prontos? Vamos observar o versículo 10. Então a Bíblia diz assim: Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Agora vejamos os versículos 11 e 12. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Coisa poderosa, não é verdade? Olha o verso 17. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muito bem. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo a partir de sua segunda viagem missionária, por volta mais ou menos do ano 52 de nossa era. Paulo se fazia acompanhar de 2 pessoas bem ilustres, as quais também conhecemos, que foram Áquila, Priscila e Áquila, não é verdade? Ou Priscila. Aqui também o Evangelho encontra Apolo aqui em Éfeso, não é? E embora Apolo seja citado lá em Coríntios, porque houve um problema lá entre os irmãos, divididos por partidos, não é? É que Apolo também era missionário, então, consequentemente, estava pregando em Corinto. E aí Paulo, então, vem adverti-los sobre isso, né? Quem é Paulo, quem é Apolo, enfim, um planta, um rega, mas quem deve ser honrado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, você percebe que Éfeso aqui, ela tem uma parte importante da história da igreja cristã. Tanto é que, além de uma carta do apóstolo Paulo, existe também uma carta do apóstolo João. Você se lembra das 7 cartas de João, lá no Apocalipse? Então, a primeira carta foi à igreja de Éfeso. Éfeso era um importante centro comercial, uma cidade importante ali, naquela ocasião do Império Romano e de toda a Ásia Menor. Muito bem. Aqui então encontramos o apóstolo Paulo desenvolvendo, né, o seu ministério de maneira plena, de maneira completa, sendo usado por Deus, fazendo milagres, e realmente fez ali uma revolução. E aí eu começo então a perceber, observando o serviço de Paulo, e nesses muitos anos de ministério também de crente, de adventista, que a qualidade do nosso serviço, ela está intrinsecamente ligada à nossa concepção de para quem nós trabalhamos. E não tem jeito. Porque se a minha percepção a esse respeito estiver distorcida, o meu serviço não será completo. Então, a partir o meu serviço, ele tem que partir deste ponto. A quem eu sirvo? Quem é o meu Senhor? Para quem eu trabalho? A quem são a honra, a glória e o louvor do serviço que eu presto? Pois bem, com isso em mente, eu quero convidá-los agora para irmos ao capítulo 20. Está aqui mesmo, pertinho aí. Nós vamos ler a partir do verso 17, tá bom? Eu lerei aqui, um texto já um pouquinho maior, e aí a gente volta para as considerações, tá bom? Vamos ler capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse:
Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de vocês, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra de sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Bom, que discurso, não é? Paulo realmente está se despedindo de seus irmãos, porque eles não mais o veriam realmente. Paulo estava dizendo a eles: prestem bem atenção, vocês foram salvos pelo sangue de Jesus. Vocês não foram comprados por prata nem ouro. E vocês sabem, ele disse, que servi entre vocês com amor, com carinho, com paciência. Preguei publicamente, de casa em casa, demonstrei, enfim. Muito bem, é sobre isto que nós vamos refletir um pouquinho. O professor Berillo estava aqui há pouco falando que a partir da semana que vem, novos líderes serão então empossados, foram nomeados pela comissão de nomeações desta igreja. E agora eu quero dizer a vocês, queridos líderes, ei, olha para cá. Vocês já estão cientes do serviço que prestarão ao mestre? Bom, na verdade a pergunta é: vocês sabem que o serviço que prestarão será ao mestre? Pois bem, nós vamos agora usar esse trecho aqui do qual nós lemos aqui, para tirarmos algumas lições. E quando eu falo líderes, você pode dizer: bom, então como eu não sou líder, esse sermão aqui não é para mim hoje. Não. Para aí, abençoado, te acalma, respira. Sabe por quê? Porque no fundo, mesmo que você não seja o líder da igreja, mesmo que você não tenha uma função na igreja, mesmo que você não coordene um departamento, a pergunta é: a quem você tem dedicado a sua vida? A quem você tem dado o melhor dos seus dias? Percebe? Pois bem, a primeira coisa que aprendemos aqui com esse discurso de despedida de Paulo é que o compromisso do crente é com o Senhor da igreja. O seu compromisso em servir aqui não é por causa do pastor, não é por causa dos anciãos. Não se apega a isso não. Você não está fazendo este serviço a homens. Você o faz a Deus. É para Ele que você vai prestar contas. Então é a Ele que você tem que servir. Porque aquele que serve ao Senhor tem compromisso com o Senhor da igreja.
E Paulo aqui, ele destaca, sim, o seu compromisso em servir. E ele fala sobre isso. E ele revela que a sua maior motivação para ser líder era servir a igreja. Ele então sabia que liderar, na verdade, implica, sabe em quê? Em serviço. Nós fomos chamados para servir. Nós não fomos chamados para ser vistos. E se esta concepção não estiver bem resolvida em nossa cabeça, nós teremos um problema em prestar um serviço a esta comunidade. E por que teremos um problema, pastor? Eu vou dizer a você agora por que teremos um problema. Você vai entender aqui no discorrer do meu discurso. Se o seu entendimento e concepção de a quem você serve não estiver bem ajustada, aí você vai ter um problema. E eu vou te dizer por quê. Eu começo dizendo o seguinte: porque você está servindo ao Senhor. Servir é trabalho, servir é empenho, servir é mão no arado, servir é esforço. Você entende? Paulo pregava nas cadeias, nas casas, nas estradas, nos templos, nas sinagogas. Paulo não esperava um bom momento para servir e para pregar. Paulo servia ao Senhor em todos os momentos e em quaisquer circunstâncias. Porque quem serve ao Senhor, ele tem compromisso com o Senhor da igreja. Quem serve ao Senhor não vive reclamando, não vive murmurando, não fica lamentando dos irmãos, não fica dizendo, mas eu não estou na função que eu queria. Não, quem serve ao Senhor, serve. Não se lamuria pelos cantos, não reclama do seu irmão, não, porque não sei o quê. Não, quem serve, serve. Porque quem serve ao Senhor não vive reclamando. Quem serve ao Senhor desta igreja não vive procurando elogios, bajulação, destaque, não fica correndo atrás de promoção. Quem serve ao Senhor não fica querendo ser lembrado na hora das homenagens. Quem serve ao Senhor serve. Porque no dia lá os irmãos fizeram uma homenagem, não me deram uma placa. Para que você quer placa? Quem serve ao Senhor desta igreja não bajula, não fica buscando elogios, não espera reconhecimento. Pastor, fiz tanto pela igreja do Einstein e até hoje ninguém me disse uma palavra de gratidão. Você não fez à igreja do Einstein, você fez ao dono da igreja. É Ele quem vai lhe dizer as palavras de elogio. É Ele quem vai lhe dar uma placa de condecoração. É o Senhor desta igreja que lhe dará uma coroa da vida eterna. Então acalme o seu coração. Se você serve ao Senhor, então entenda, você serve e ponto. Quem serve ao Senhor não fica tentando agradar a todos. Quem serve ao Senhor não fica tentando fazer da igreja uma plataforma de relações públicas. Quem serve ao Senhor não vive fazendo concessões para agradar gregos e troianos, porque o seu compromisso é com o Senhor da igreja. Quem serve ao Senhor mantém-se firme em seus princípios e sabe que a igreja de Deus é instrumento para a salvação de todo aquele que crê, e não plataforma para aparecer para as pessoas, para que seu nome seja exaltado pelos homens. Quem serve ao Senhor tem que ser humilde. E nós falamos aqui na classe, a humildade ela não é importante para a liderança, ela é imprescindível. Na verdade, a humildade ela é imprescindível para a vida do crente. O crente que não é humilde, ele não é um crente convertido. Você lembra do que Jesus disse a seus discípulos? Lá no dia em que estavam na sala, e ele lavando aos pés dos discípulos? Assim como eu fiz com vocês, façam com os outros.
Naquele contexto, estavam ali todos na sala e sabiam o que aconteceria pelos itens ali da sala. Uma bacia, água, toalha, e peraí, aqui vai ter um lava-pés, mas quem vai lavar os pés de quem? Porque naquela ocasião era um escravo, um servo, quem lavava os pés das pessoas. E aí todos estão ali pensando, olhando para o outro e pensando, não vou lavar o pé daquele miserável pecador, eu? Não, imagina, aquele outro lá não sei o quê. Aí Jesus tira a sua parte de cima da roupa, pega a toalha e coloca-se ali humildemente e diz, agora venham que eu vou lavar os pés de vocês. Quem serve ao Senhor precisa aprender a lição da humildade. Aí eu volto a citar o que falei agora há pouco. Você lembra lá em Corinto, a disputa entre os irmãos? Ah, porque eu sou do lado de Pedro. O outro, ah, porque eu sou do Apolo. O outro, ah, porque eu sou de Paulo. Aí Paulo pergunta, quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é Apolo, criatura? Deixa eu perguntar para vocês, quem foi que morreu na cruz por vocês? Foi Paulo? Por acaso foi Pedro? Então não me venha com essa história. Sabe por quê? Porque um planta, o outro rega, o outro colhe. Mas sabe quem dá o resultado? É o Espírito Santo. Então quem é importante? É o que planta? Não. É o que colhe? Não. É o que ajeita? Não. O importante é quem dá o resultado. E quem dá o fruto? É o Espírito Santo. Quem serve ao Senhor da igreja tem compromisso com o Senhor. Sabem, queridos, hoje estamos precisando de homens e mulheres para servir ao Senhor. Ao longo da história, o Senhor tem procurado homens e mulheres para poder dar a eles a tarefa de liderar a sua igreja. Homens e mulheres com coração puro, homens e mulheres desejosos de servir. E a gente sabe disso. A liderança do povo, ela está diretamente ligada, o resultado, ao seu líder. É só você pegar o livro dos Juízes e você vai entender o que eu estou lhe dizendo. O livro dos Juízes cobre um período de mais ou menos 300 anos ali entre o patriarcado e a monarquia. Não havia mais o grande líder, porque Moisés foi o último, né? Não tinha mais Abraão, Isaac, Jacó, enfim, e ainda não tinha rei. Então, como fazia? A Bíblia diz, cada um ia para o seu caminho e fazia o que achava correto. Aí Deus, por compaixão ao seu povo, começou a chamar homens e mulheres, os juízes. Sansão, Gideão foram os juízes, Débora foi juíza, percebe? O último deles foi Samuel, que sucedeu Eli, que também era juiz. E aí quando este líder, ele era um líder convertido, consagrado, ele falava ao povo, o povo se arrependia e consagrava a vida ao Senhor. Mas quando aquele líder era mentiroso, corrupto e perverso, o povo também era da mesma maneira. E nesse período dos juízes, nós temos ali 7 períodos entre ascensão e queda. Ascensão e queda, ou seja, vinha um líder consagrado, a consagração do pessoal ia lá em cima. Vinha um líder torto, a consagração descia lá embaixo. Você entende? O resultado da liderança da igreja está diretamente ligado aos seus líderes. Líderes consagrados, igreja consagrada. Líderes fiéis, igreja fiel. Líderes que gastam tempo com o Senhor, igreja consagrada ao Senhor. É sempre assim, não tem jeito. A igreja não vai passar diante de seus líderes. Ela vai esperar o seu líder. Ela vai ter o líder como exemplo. O líder será o reflexo. As palavras do líder serão a guia. E a igreja estará esperando que o líder dê o direcionamento. E o líder que serve ao Senhor, ele é fiel ao Senhor desta igreja. Depois aprendemos que o líder que serve ao Senhor tem compromisso com a palavra. A palavra, essa aqui. Aqueles que servem ao Senhor, o seu compromisso é única e exclusivamente com o Senhor desta igreja e com a palavra deste Senhor. A palavra Bíblia. Paulo pregou, ensinou publicamente, de casa em casa. A sua vida era uma pregação. Seu propósito era testemunhar. E nós temos que fazer o mesmo, sabe por quê? Paulo gastava tempo com a palavra de Deus. Paulo lia a palavra de Deus. Ele gastava tempo preparando-se para pregar. E embora, dizem alguns teólogos, Paulo fosse fraco presencialmente, não é? Ele era bom nas cartas. Porém, Paulo era um homem consagrado. E quando Paulo falava, a comunidade respeitável ouvia. Por quê? Porque Paulo tinha compromisso com a palavra do dono da igreja.
Precisamos gastar tempo com a palavra, precisamos ser impactados com a palavra. Você se lembra que naquela jornada dos 2 discípulos para Emaús, Jesus apareceu com eles e eles não conheceram Jesus, você lembra? E aí então, ao longo da caminhada, ele pergunta: do que vocês estão falando aí? Aí ele fala: de Jesus, aquele homem lá, o profeta, não sei o quê, que falou que vinha para libertar o povo. Agora já é o 3º dia, não aconteceu nada, isso aqui, isso aqui. Aí então Jesus fala lá em João 20, Jesus falou para eles o que na escritura constava a seu respeito, começando por Moisés. Sabe o que Cristo fez? Fez um estudo bíblico, porque aquela caminhada entre Jerusalém e Emaús era de 11 quilômetros. Então eles foram caminhando e por 11 quilômetros Jesus explicou a palavra. Quando eles chegam na casa, que estão sentados para a refeição, Jesus ora. Aí ele fala que eles então perceberam que era Jesus. E Jesus então desaparece da presença deles. Sabe o que eles falam? Eles falam assim: você viu que enquanto ele falava conosco sobre as escrituras, o coração ardia. Você está entendendo? Se o seu coração não arde, porque quando você está lendo a palavra, então alguma coisa está errada, porque a palavra tem que queimar. A palavra é espada, ela penetra o mais profundo da nossa vida. Mas se a palavra não está queimando, consumindo, alguma coisa está errada, porque a palavra de Deus é poder, ela é fogo, como foi na boca de Jeremias, ela é verdade, como foi na boca de Elias. Nós temos que pedir a Deus, todo dia, que a sua palavra queime a nossa vida. A palavra queime o pecado de nosso coração. E à medida que nós lermos a palavra, o nosso coração tem que ser consumido por essa palavra. Quem serve ao Senhor, se alimenta da palavra de Deus. Quem serve ao Senhor, não restringe a sua alimentação espiritual, à sua frequência à igreja. Porque se assim fora, morrerá de inanição. Você imagina, comer uma vez por semana? Faça isso com o alimento físico. Diga assim: não, do jeito que eu só vou à igreja uma vez por semana, eu também só vou comer uma vez por semana. Faça isso, criatura. E aí você valorizará a palavra. Porque o crente que não lê a palavra, morre seco, como aquela figueira amaldiçoada por Jesus, porque não dava frutos. A palavra do Senhor, ela é lida e consumida por todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Você tem que se lembrar, os grandes despertamentos registrados na Bíblia, eles tiveram início quando? Quando os filhos de Deus começaram a ler. Você lembra quando Esdras voltou lá de Suzã para Jerusalém, estava reconstruindo o templo, o que ele encontrou? O livro, o rolo da lei. Aí ele começou a ler, e qual foi a reação do povo? Tudo o que o Senhor falou, faremos. Renovação espiritual. Não existe renovação espiritual sem a palavra. Não existe reforma sem a palavra. A palavra, ela é a origem dos grandes despertamentos. Ezequias, Josias, Esdras, em Atos 2, em Ezequiel 37, em Éfeso, na Tessalônica. A reforma do século 16 só aconteceu porque verdadeiros filhos de Deus foram a palavra. E o que dizer do século 19? Os grandes pregadores e missionários do século 19, os grandes revivamentos na América e na Europa só aconteceram porque homens e mulheres movidos por Deus voltaram à palavra. Sem palavra não há vida, sem palavra não há reavivamento. O crente que não ora vive morto, o crente que não lê está morto. Aquele que serve ao Senhor desta igreja tem compromisso com a vida pessoal. Você viu Paulo falando? Cuidem de vocês mesmos. O mesmo conselho que Paulo deu a quem? A Timóteo. Timóteo, cuide de você e da doutrina. Você quer que eu diga uma coisa para você? Se você pegar lá Timóteo, capítulo 3, ali existe uma lista de qualidades que Paulo ele enumera para que Timóteo pudesse observar na hora de escolher o presbítero, né? O líder da igreja. Bom, nós temos ali 16 características. Você sabia
que apenas uma característica não tem que ver com caráter? Interessante, não é? Apenas a questão de ensinar. Porque ensinar, qualquer pessoa pode ter o dom de ensinar. Mas e caráter? Você entendeu? Das 15 características que Paulo enumera para o presbítero, o líder, a líder da igreja, 15 tem que ver com o seu caráter, meu irmão, com a sua vida pessoal. É por isso que Paulo fala, cuide de você mesmo. Verso 28, está aqui, capítulo 20 de Atos, ele diz assim, cuidem de vocês mesmos. Então, o cuidado não começa na igreja, o cuidado começa lá em casa. Você lembra quando Deus chamou Gideão para liderar o povo, que Gideão fez aquele teste com Deus, né, do novelo de lã, no gramado que ficou seco e o novelo molhado, e depois no outro dia o gramado ficou molhado e o novelo seco. Aí, sabe para onde Gideão voltou antes de liderar o povo? Sabe para onde Gideão voltou? Gideão voltou para casa. Sabe o que ele fez? Ele pegou o poste ídolo do pai dele, porque na casa do pai dele, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Gideão não foi liderar o povo. Gideão voltou para casa, para arrumar as coisas em casa, para cuidar da sua espiritualidade em casa, para poder ajustar a sua família. O pai tinha um poste ídolo na sala. O Gideão pegou aquele poste ídolo, quebrou em pedaços, cortou todo, fez um altar, tocou fogo, botou os bois lá em cima e ofereceu um sacrifício a Deus. Aí ele foi adorar e servir ao Senhor. A minha adoração não começa na igreja. A minha reforma de vida não começa na igreja. O reavivamento da minha vida não começa na igreja. Essas coisas, elas acontecem lá em casa, lá no meu quarto, é privado, é você e Deus, criatura. Ah, pastor, minha igreja está muito morna, eu vou lá, não sinto nenhum poder. E como é que está a tua vida? Tu já parou para pensar sobre isso? Tu estás reavivado? Porque se você tiver, você vai ter que fazer diferença aqui no nosso meio. Mas você só reclama que a igreja está morna. A igreja está morna. Ah, não sei quem está morna. E tu, criatura, como é que está a tua vida? Tu já começou a reavivar a tua vida? Não se esqueça, pastor, estou esperando a igreja reavivar para poder eu me reavivar. Não é assim que funciona. Reavivamento não é da igreja para casa, é o contrário, é de casa para a igreja. É da tua vida para a igreja. A igreja será reavivada quando aqui estiver um monte de crentes reavivados. É assim que funciona. Por quê? Porque o reavivamento, ele é pessoal, ele é intransferível, é íntimo, é você e Deus. Você lá na sua casa reaviva a sua vida. Aí você vem para a igreja e toca fogo na igreja. Claro, num bom sentido. É sobre essas coisas. Quem serve ao Senhor, cuida de si mesmo. Quem serve ao Senhor, tem que cuidar do seu temperamento, da sua saúde mental, da sua saúde física. Quem serve ao Senhor tem que estar disposto a enfrentar e a contornar problemas familiares da igreja. Não pode baixar a guarda. Eu estou cansado este ano, quero um ano sabático. Então tá bom, irmão, vai descansar, porque a vida continua, a luta continua. E tomara em Jesus Cristo que você não se arrependa e não se perca por aí, porque não há folga, o inimigo não dorme e não tosqueneja, ele está alerta. E o Filho de Deus tem que ser sábio e prudente e tem que estar acordado, sabe por quê? Porque aquele que cuida de nós também não dorme, não cochila. Então o crente não dorme, não cochila. O crente não pede férias, o crente não pede ano sabático, o crente não para de atividade. Ah, pastor, esse ano eu não vou fazer nada, vou só ficar em casa. Você vai se perder, criatura, o diabo vai ter poder em tua vida. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo. Aquele que tem compromisso com o Senhor da igreja, ama a sua esposa. Maridos, queridos maridos, você não pode querer ser um crente convertido se você maltrata a sua esposa, se você trai a sua esposa, se você é grosseiro e fala palavras ásperas com a sua esposa. Mulher, você não pode ser uma mulher usada por Deus se você não respeita o seu marido, se você não observa a liderança do seu marido. Você está entendendo? Aquele que serve ao Senhor dessa igreja, cuida dos seus familiares. Aquele marido que ama ao Senhor, ele ama a sua esposa, do mesmo modo que Jesus deu a vida por esta igreja. Maridos grosseiros, maridos falsos, maridos mentirosos, não são homens dignos de estarem à frente da liderança do povo de Deus. Como é que eu posso ousar subir a este púlpito e falar de amor e de cuidado com a família, se a minha esposa não é cuidada por mim e amada?
Você imagina, eu subo ao púlpito para pregar, minha esposa sai da igreja. Por quê? Porque vai começar um discurso que não vive. Imagina que coisa triste. Eu não posso ousar querer liderar a igreja de Deus e ser um péssimo marido, um péssimo pai. Eu não posso querer ousar liderar a igreja de Deus e ser um péssimo pagador das minhas contas, dos meus negócios. O crente que serve ao Senhor, ele é honesto, ele não dá cheque sem fundo, ele não faz promissório, ele não paga. Eu estou falando daquele tempo mais antigo, né? Mas o crente sincero, ele é honesto em seus negócios, e se derem a ele ouro em pó, ele devolve a mesma quantidade que recebeu. Esse é o caráter daquele que serve ao Senhor. Não dá para servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou serve ao diabo, ou você é fiel a Deus ou é fiel ao diabo, não tem meio termo. Não dá para dizer, pastor, eu sou mais ou menos, o mais ou menos é do lado do diabo. Entenda isso, não há um mais ou menos do lado de Deus. Do lado de Deus você é fiel e ponto. Não dá para se dizer, eu acho que sou. Não tem, é fiel. Você é fiel a Deus, então você é. Aquele que serve a Deus cuida de si, cuida da esposa, cuida dos filhos, cuida da família, cuida dos negócios, representa. Você entende que você é um embaixador do céu, e o embaixador, ele representa o país que o colocou lá naquele lugar. Você foi colocado aqui por Deus, você não é deste mundo, você é do céu, você pertence ao reino de Deus, mas está aqui como embaixador. Então, meu irmão, represente bem ao reino a quem você pertence, ou então entregue a sua credencial de embaixador e vá viver a sua vida. Mas não dá para você ser o embaixador do céu e ficar representando o diabo aqui na terra. Ou nós somos ou nós não somos, não há meio termo. Nós somos chamados por Deus, e Cristo falou, filhinhos, eu estou indo para um lugar que vocês não vão agora, mas fiquem aqui, vocês não ficarão órfãos, o Espírito Santo ficará com vocês todos os dias, vocês ficarão aqui, e o Espírito Santo vos fará lembrar da justiça, do juízo, do pecado, e de todas as palavras que eu falei para vocês, e vocês vão representar o meu reino aqui na terra. Você entende que responsabilidade Jesus nos confiou? Que nós representássemos o seu reino diante das pessoas. Talvez é por isso que as pessoas, quando olham para nós e estamos fazendo alguma coisa errada, elas falam assim, mas você não falou que é crente? Elas não estão erradas não, elas estão certas, sabe por quê? Porque você falou que é crente, então ela entende, bom, aquele sujeito lá é o embaixador do céu, mas você que é crente, está fazendo igual ela que não é. Ela diz, mas é estranho, né? Você não falou que era crente? Você não falou que é embaixador do céu? Você não falou que representa Jesus aqui na terra? Como é que você é igual a todo mundo? E eu costumo dizer aos meus jovens, o jovem adventista, ele não tem que ser melhor do que ninguém, mas ele tem que ser diferente. Não tem jeito, tem que ser diferente. Ou então não dá para ser de Cristo, porque os iguais estão todos aí. De Jesus somos diferentes. Pois bem, eu quero como pescador remar para a beira. Quem ama ao Senhor tem profundo compromisso com a igreja de Deus. Nós fomos chamados para liderar e cuidar do rebanho, não para maltratar o rebanho. Nós fomos chamados, olha só, nós fomos constituídos. Que palavra poderosa! Não é uma simples nomeação. O Senhor nos constituiu como representantes seus e líderes desta igreja aqui na terra. Portanto, tomemos isso como responsabilidade. Nós somos encarregados de cuidar, alimentar, curar, proteger, dar repouso, segurança espiritual à igreja, aos nossos irmãos. Cada líder tem que trabalhar com essa consciência. Você foi chamado para cuidar da igreja, então cuida da igreja, abençoado do Senhor. Você não foi chamado para humilhar a igreja, para maltratar a igreja e para se servir da igreja. Você foi chamado para servir à igreja. Somos responsáveis pelo rebanho do Senhor, por cada ovelha. Não pode pairar sobre nós a síndrome de Caim. Cadê teu irmão? Não, Senhor, peraí, é cada um por si, eu cuido da minha vida, ele cuida dele, está tudo certo. Você, tudo bem, pastor, mas eu não tenho que entrar na vida do irmão. Não tem que entrar na vida do teu irmão, mas você tem que orar por ele, tem que cuidar dele, e quando ele procurar você por ajuda, você precisa ajudá-lo. É sobre isso que Deus está falando. Cuidar do irmão. Você foi posto sobre isso. Os mais fracos ajudam os mais fortes. Os mais fracos se vigiam para não escandalizar os mais fortes, se vigiam e policiam para não escandalizar os mais fracos. Se você fizer isso, você está cuidando do seu irmão. E finalmente, eu quero citar como exemplo um grande evangelista do século XIX, Dwight
Moody, um dos maiores evangelistas de sua época. Alguns até o consideram como o maior evangelista que já existiu depois de Paulo. Mas nós não vamos entrar no mérito da questão. Quero apenas citar aqui algumas características que um determinado ajudante de Moody, ele enumerou. Ele dizia assim: Moody é um homem totalmente rendido a Cristo. Totalmente rendido a Cristo. Moody, olha isso, não tinha alvos e objetivos pessoais à parte de Deus. Você entende? Os objetivos de Moody, todos, tinham Deus pelo meio. Nada à parte, nada separado. Ele era o que hoje as pessoas poderiam classificar como fanático, mas um fanático cheio de glória. Sabe o que fez? Mudou o mundo, porque só os malucos fazem a diferença. Moody era um desses. Ele diz: Moody era um homem de oração. Ele encarava todas as dificuldades da vida com oração. Absolutamente todas as coisas que surgiam em seu caminho, ele resolvia com oração. Outra coisa, ele era um profundo aficionado estudante da Bíblia. Ele diz que cada manhã Moody se trancava em seu quarto e ficava ali por horas estudando a Bíblia. Ele diz, ele era um homem humilde. E sabe por que ele fala? Ele fala assim: talvez porque a sua percepção da sua falta de aptidão para pregar o Evangelho o levasse para este ponto da humildade. Ou seja, Moody não se achava apto, capaz de pregar o Evangelho. E para isso, o que ele fazia? Ele ia à fonte e dizia: Senhor, não sou capaz. E o Senhor o capacitava e tornou-se um dos maiores evangelistas de sua época. Moody era um homem que não ligava para o dinheiro. Milhões de dólares passaram pelas mãos deste homem e ele as aplicava todo na obra do Senhor e sempre se recusou a juntar dinheiro para si mesmo. Outra coisa, ele tinha paixão pelas almas, pelos perdidos. E esse seu assistente diz que Moody fez um contrato com Deus. Ele não passaria um dia sem falar de Jesus. E ele fala que no dia que ele esquecia, quando chegava a noite, ele saía pelas ruas procurando uma pessoa para falar do amor de Jesus. E ele diz, definitivamente, este homem era revestido com poder do alto. Trabalhador, grande pregador, convertido, tinha desejo de fazer alguma coisa para Deus. E existe uma frase que foi dita, que é atribuída a Moody. Ele fala o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se coloque totalmente nas mãos de Deus. E sabe que existe uma frase parecida com esta? Ela é de Ellen White. Está no livro A Ciência do Bom Viver, a página 159. É parecida, para você perceber o sentido. Ela diz assim: não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Você está entendendo? Não pode haver limite. Não há limite a alguém que consagra a sua vida a Deus. Aí eu fico pensando, você já sabe a quem você serve? Você sabia que a qualidade do seu serviço, ela é intrinsecamente ligada à sua percepção de para quem você trabalha? Para quem você trabalha? Você sabe com quem você prestará contas quando Jesus voltar? Não será com o pastor desta igreja, não será com o presidente deste campo, não será com o presidente desta divisão, não serão eles que estarão lá com o relatório para ver se você fez ou não o seu serviço. Saiba de uma coisa: você trabalha para Deus, você serve a Deus. O seu dízimo não é do pastor, é de Deus. A sua oferta não é para os campos missionários, é para Deus, e elas serão usadas lá. A sua vida não é para o seu serviço, é para Deus. Ah, porque aquela igreja lá está pedindo meu dízimo e oferta. Aqui, na igreja adventista, nós não pedimos seu dízimo e sua oferta, nós pedimos a sua vida. Você está disposto a entregar a sua vida? Jesus não pediu seu dízimo e sua oferta. Ele disse: aquele que quiser seguir-me, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Você está disposto? Sabe por quê? Porque onde estiver o teu tesouro,
Se o teu tesouro estiver no céu, o teu coração é de Jesus. Se o teu tesouro está em servir ao Senhor, o seu coração é de Jesus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos em tua presença, Pai. A ti servimos, a ti amamos. Por ti fomos salvos, comprados com o sangue de Jesus. Usa a nossa vida, Pai. Renunciamos ao que temos e ao que somos, para que o Senhor tome conta, tome posse de nossa vida, para que o Senhor nos use, Pai. Queremos servir ao Senhor, servindo a sua igreja. Queremos servir ao Senhor nos ministérios da sua igreja. Se não servimos em ministérios, serviremos de outras formas. O importante é que fomos salvos para servir. Aqui estamos nos colocando em tuas mãos. Salva-nos, usa-nos para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Pai.